Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito. O nosso podcast do projeto Ser Educação do Grupo Sinos avança mais um pouco nesta ocasião. Nós vamos conversar com o professor Fernando Antunes. Ele é do programa de pós-graduação em processos e manifestações culturais da nossa Universidade Fevale. E um dado importante que tem sido seu objeto de pesquisa, de atenção e tudo mais, é os efeitos, os efeitos que nós temos sobre o nosso relacionamento, seja professor com aluno, aluno com aluno, o professor consigo mesmo, o professor com os demais do seu grupo de ensino, sofrendo todas as agruras do confinamento obrigado, de pandemia, de tudo que nós sabemos, de ensino à distância. Então, o professor Fernando assumiu uma preocupação e até fez uma revelação de que nós temos, e com muita razão, preocupação e foco nos estudantes, sejam eles das séries iniciais, ou já quase universitários, ou até universitários, mas sejam também os professores. Tudo que atinge, como consequência do confinamento, o aluno, por certo, atinge o professor. Eu confesso que as pessoas só tinham tido essa preocupação. A dificuldade da internet, a localização adequada de um tema, a relação de interatividade com todo um grupo e não apenas com um ou dois alunos. E raramente eu tenho ouvido alguém falar, pois é, e o professor, aquele que é o condutor daquele resultado pretendido, que sofre de consequência por conta destas vicissitudes todas. O professor Fernando Antunes começa nos dizendo por aí. O professor também sofre os impactos do isolamento, do confinamento, também prejudica ao seu trabalho? Oi, Brito, muito obrigado pela chance de estar conversando aqui com vocês e com os ouvintes, né, desse podcast. Começo afirmando que sim, né, nós professores temos o nosso trabalho bastante afetado por isso, e também o nosso mental, o nosso emocional, né, mas a minha pesquisa ela vai mais num sentido assim, de entender qual é a nova configuração dos processos educacionais a partir de um estado de isolamento, né? Por quê? Nós temos um mecanismo empático que necessita muito das expressões faciais para ele reconhecer o que o outro está sentindo e, a partir desse reconhecimento, tomar decisões, adotar determinados comportamentos e determinadas atitudes. Com a questão do isolamento, né, e as aulas online, geralmente a gente perde aquilo que um teórico da escola de Palo Alto, na Califórnia, chama de comunicação orquestral, né? Que quando o professor está diante dos seus alunos, enquanto ele está aplicando, né, o seu conhecimento, enquanto ele está ministrando, né, o seu saber, ele tem processos conscientes e inconscientes funcionando, onde ele percebe reações, ele percebe expressões, e isso o auxilia a tomar decisões metodológicas para seguir no seu ensino, né? Com essa questão das aulas online, desse distanciamento social, desse isolamento, a gente perde esse face a face, né, com os alunos, e isso gera uma série de incertezas na hora de ministrar as aulas, né? Então, um dos problemas, né, um dos primeiros problemas que nós percebemos nessa nova configuração em função da pandemia é essa dificuldade de conduzir as aulas sem ter o feedback dos alunos, se eles estão recebendo aquilo bem, se eles estão com a atenção total naquilo que está sendo ensinado. E o professor, sem feedback, né, ele fica meio sem rumo. Então ele tem um gasto de energia maior, mental, psíquico, intelectual, para tentar suprimir essa falta de feedback na hora de ministrar o seu conteúdo, né? Então, a minha pesquisa ela vai mais nesse sentido, assim, da falta de uma percepção das emoções do outro, né? Desse feedback natural, que estratégias o professor tem adotado, né? Para conseguir contornar
esse tipo de problema, né, que as aulas à distância, no geral, carregam. Pois bem, há um problema, todavia, na aula presencial, até que tivesse acontecido o quadro que hoje está aí, eu ouvi de professores, vi palestrantes em atuação, no meio do discurso, fosse na aula expositiva, fosse na proposta de uma aula dialogada, fosse um palestrante em um grande auditório, alguns oradores já fizeram esta puxada de orelha com muita cautela, mas também com muita criatividade. Certa feita, num desses auditórios, um palestrante parou de falar. No meio da exposição, ele parou. E houve aí um átimo de quase 1 minuto, o que é uma eternidade, para que as pessoas que estavam na plateia começassem a tirar o olhar dos seus celulares e encararem o palco e perguntar o que houve lá, por que esse silêncio? E o palestrante disse, olha, eu quero agradecer a este aqui que está na terceira fila e aquela senhora que está ali adiante, que parece que estão preocupados com o que aconteceu comigo, porque pararam com os seus celulares e estão me olhando, indagando. Porque quando tu falas na interatividade e checar a reação, perceber qual é a reação, até a manifestação facial de um aluno, para saber a quantas anda a relação ensino-aprendizagem e o rendimento do que está sendo dito, eu me lembrei disso. Mesmo na aula presencial, antes da pandemia, e eu acho que muito mais depois, nós continuaremos tendo essa dificuldade. Esses hiatos aí, esses soluços de comunicação. Sim, mas percebe que, justamente, né, por perceber uma ausência de atenção, o professor percebendo isso através desses feedbacks inconscientes, né? Ou seja, tem aluno que está olhando o celular, que está com o olhar desviado para outro foco, pensando na vida, né? Ele observa isso e adota uma estratégia de silêncio. Né? Uma estratégia de silêncio, ela é uma ruptura de padrão comportamental que chama muito a atenção em um espaço onde é esperado que ele fale. Né? Então, isso causa um determinado constrangimento na plateia e as pessoas começam a ficar tensas, porque você tem o silêncio, né? É o chamado silêncio ensurdecedor. E isso é uma estratégia de ruptura comportamental também, né? Que é uma estratégia de ensino. Né? Quando eu perco a atenção dos meus alunos, eu tenho várias estratégias discursivas, retóricas que eu posso adotar para retomar essa atenção. Mas essa possibilidade, né, de adotar essa e outras estratégias, na aula online ela é perdida. Por isso que a gente diz assim, que a aula online com mais de 40, 45 minutos é muito arriscado, porque se no presencial, depois desse tempo, né, é muito fácil que o aluno, por uma estafa mental, por um excesso de processamento, ele comece a buscar respiros mentais, né, em outras coisas. Então, por isso que nas próprias universidades a gente faz períodos, né, cada período tem no máximo 50 minutos. Aí você tem 5 minutos de intervalo, há uma troca e você volta para a sala de aula. Então, isso tudo, esse planejamento, né, essa configuração, ela se perde nesse mundo virtual. A gente está tendo que reaprender, né, como prender a atenção dos alunos com conteúdos que exigem muito mentalmente deles, em uma situação onde você não tem esse feedback deles, né? Se eles estão captando, se eles precisam de reforço em algum ponto ou outro. Então, isso está sendo bastante difícil, né? É uma das grandes dificuldades que nós percebemos, assim. E, claro, isso gera maior estafa mental para o professor, que precisa se desdobrar, tentando articular novas estratégias, né? Isso dá mais trabalho e isso acaba, inevitavelmente, afetando também o seu trabalho, né? A mim parece, me arrisco aqui modestamente a um palpite, que é indiscutível a necessidade de interatividade, de interação. E os professores, eu acho que precisam vencer o obstáculo que representa a aula expositiva, que ele não tem condições de, desde logo, perceber
a resposta até facial de um aluno, e nós temos que pensar em grupos pequenos e em lives com tela dividida e com interatividade, seja por chat ou mesmo por áudio e vídeo. Temos que continuar conversando com os alunos. Como é que se faz? Sim, é verdade. Mas também existem aí outras questões um pouco eu chamo de questões geracionais, né? A gente está lidando com essas gerações que já nasceram na era da internet, aprenderam a aprender pela internet, né? Então elas assistem vídeos que ensinam coisas a elas na hora que elas querem, como elas querem, nos espaços que elas melhor entendem serem os mais adequados, né? E isso também afeta no sentido de que há um distanciamento empático, né, entre aluno e professor, né? Uma coisa que já existe uma série de autores que estudam o que eles chamam de a crise empática do final do século XX, né? E eu acho que esse distanciamento, né, provocado não só pela pandemia, mas pelo modo de vida mais virtualizado, né, essa crise empática ela tem aumentado nos últimos anos, né, onde há uma hiperindividualização das coisas, né, em detrimento de um pensar mais coletivo. Então, qual a importância de se aprender coletivamente? Isso já não está mais tão claro para essas novas gerações. Na verdade, assim, os grandes enriquecimentos, né, de conhecimento, de tensionamentos, de reflexão, eles se dão em sala de aula com os grupos conversando e questionando e perguntando, né? Então, existe aí também essa questão geracional, né? E é uma geração que já está aprendendo a aprender de um jeito diferente e não enxerga a importância nessas dinâmicas porque tudo está a um toque, tudo está a um clique, né? Inclusive a maneira deles já se relacionarem, inclusive amorosamente, né? Então, existe toda uma série de nuances aí, né, e de variáveis que interferem também nesse processo e agravam essa questão da crise empática que nós vivemos hoje. Vai chegar o tempo, então, em que se faz o vestibular, comparece à universidade para receber um HD externo, um pendrive, e está aqui teu curso, ó, vai para casa e te vira. Olha, eu diria que está chegando já, né, em algumas universidades você nem precisa ir até lá, né? E isso é bastante preocupante, assim, do ponto de vista, né, dessa questão da necessidade de interação social. Nós temos que nos lembrar que nós somos seres sociais, né? Nós crescemos, nós evoluímos, nós nos desenvolvemos pela troca, pelo processo que nós chamamos processo de alteridade. E quando a gente leva o processo de alteridade apenas para o mundo virtual e a gente perde elementos riquíssimos de troca, como esse caso, puxa, o que o outro está pensando, o que essa expressão facial quer dizer, nossa, quando eu disse isso ele olhou para o outro lado, o que será que passou pela cabeça desse meu aluno quando eu falei isso? Isso tudo a gente tem perdido. As consequências disso ainda não nos são previsíveis, né? Mas do ponto de vista particular do professor Fernando, elas não são muito positivas, tá? Existem pesquisadores, autores que veem essas questões de uma maior interação virtual como positivas, mas a minha pesquisa ela se dá no foco das consequências, assim, nessa questão da empatia mesmo, né? De como isso vai afetar os processos de alteridade mesmo. Quantos professores virão daí e que professores virão dessas gerações? É uma pergunta difícil de responder, Brito. Uma pergunta difícil de responder, mas eu vejo que o nosso cérebro, por ser muito elástico, muito adaptável, no fundo eu sou um pessimista otimista, né? Eu acho que outras qualidades vão aflorar, né? Outros tipos de relação. Entendo que a gente precisa superar alguns processos históricos ainda para conseguir concatenar toda essa evolução tecnológica que nos foi jogada assim, né, em pouco mais de 20 anos. Olha tudo que nós mudamos na forma como a gente se relaciona com o outro, né, como a gente se informa, como a gente se forma. E olha, é muito difícil prever que professor que vai surgir disso tudo, né?
Eu só espero que a gente consiga entender a importância, né, dessa troca proporcionada pelos momentos de alteridade, pelos momentos de encontro, pelos momentos, né, dessa comunicação orquestral que nos dá tanta informação, que nos ajuda a compreender melhor o outro, a compreender melhor os sentimentos do outro e a compreender melhor o mundo como um todo, né? Eu espero que a gente não perca isso. Pois é, a minha preocupação é que cada um perca o seu próprio eu, porque transformar-se numa maquineta de reproduzir decorebas, era tudo que a gente queria vencer. Aquele aluno decorando a tabuada é o exemplo, né? A gente nunca esquece. Uma vez dois, vezes dois, quatro, e por aí vai. Pois bem, essa decoreba, em alguns aspectos indispensável, ela precisa ser vencida. A busca que se fazia, tenho certeza que o professor Fernando está neste time, é do aluno criativo, da universidade geradora de inovação de conteúdo, de pensamento, porque eu tenho muito receio de que a tecnologia nos confunda e seja o todo. E não é. É o meio. Se o homem da caverna pegava a pedra e riscava a pedra para deixar aquilo que nós fomos descobrir depois, e ao longo do tempo a pena de ganso na tinta, depois no papel, a caneta tinteiro, e tudo que nós temos hoje são meios, não pode ser o fim. Essa é a minha preocupação, professor Fernando. Pois eu te confesso que é a minha também, Brito, mas nós temos algumas pesquisas aí, principalmente da chamada teoria dos meios, né, que estudam justamente isso, né, qual o impacto das tecnologias na nossa forma de comunicar, e alguns teóricos dessa corrente defendem que nós estamos à mercê das tecnologias, né? Então, quando uma nova tecnologia surge, ela vai ser vivenciada no seu melhor e no seu pior também, e a gente precisa aceitar isso, né? Essa aceitação é um primeiro passo para a gente conseguir desenvolver um pensamento crítico acerca dessa tecnologia que nos é jogada. Então, nós precisamos entender que esse poder viciante das redes, somado a esse contexto de pandemia, somado a esse aumento de uma crise empática, nós precisamos olhar para isso com criticidade para conseguir desenvolver alternativas que nos possibilitem superar isso e ir em direção a uma sociedade do saber, uma sociedade científica que realmente saiba resolver os problemas, né, criados pela nossa própria sociedade aí, que tem machucado tanto o mundo como um todo, né? Esse é o nosso grande desafio, assim, e é o que a gente tenta buscar nas pesquisas que nós fazemos, né, e aonde a gente se debruça para, enfim, conseguir encontrar pistas, caminhos que nos deixem mais próximo dessa sociedade menos violenta, menos apática, né, e mais colaborativa de uma forma em geral. O senhor fala claramente em empatia e fala muito nisso, ou seja, o professor com a angústia de não conseguir descobrir até onde ele está conseguindo comunicar o que pretende ao seu aluno. De outra parte, os alunos às vezes não percebem que está faltando fazer uma pergunta porque ele não se dá conta que está precisando de uma resposta. Às vezes ele não percebe e às vezes ele tem medo também, né? Porque faz parte dessa cultura do mundo virtual essa questão do cancelamento, né? Ou seja, o bullying que acontecia dentro de sala de aula, ele se transfere para o mundo virtual numa potência muito maior, porque eu não fico restrito ao bullying só na minha sala de aula, eu fico aberto a sofrer bullying que vai viralizar por aí. Então, esse receio de interagir, esse receio de perguntar, vejo muito também como uma questão de dinâmica das redes, né? Como as redes nos impõem determinados comportamentos para que a gente se molde a essa dinâmica, e dentro dessa dinâmica eu preciso me resguardar e me sentir seguro. Então, puxa,
por muitas aulas virtuais que eu dei aí nesse semestre, você faz provocações, você faz perguntas e o silêncio, ele é sepulcral, né? Aí eu até brinco assim, vem cá, vocês estão lavando a louça enquanto me escuta, eu preciso de interação, né? E todo mundo em silêncio na sala. Então é realmente difícil, né? Você saber o que está se passando do outro lado, né? Você não tem aquele momento em que você e os alunos e as alunas, né? Você e o conhecimento ali. E agora a gente vai ter que mexer nisso aqui, nós vamos ter que tensionar esse saber, nós vamos ter que olhar com um olhar crítico para ele e vamos ter que conversar sobre ele. Nós não podemos sair daqui enquanto isso não acontecer. Só que na dinâmica virtual isso pode acontecer a qualquer momento. Eu posso estar ouvindo uma aula e fazendo outra coisa, eu posso estar ouvindo uma aula e comendo, eu posso estar ouvindo uma aula e, né, assistindo televisão, mexendo no meu notebook, enfim. Né? É uma outra dinâmica realmente, e isso está nos levando assim para um outro momento de descobertas, né? um novo tipo de aprendizagem, um novo tipo de dinâmica professor-aluno, e é sobre isso que a gente tem que pesquisar e estudar daqui para frente. Um dado importante, nós vamos precisar imaginar uma revolução curricular. O que eu pretendo dizer? Nós temos alguém com o perfil das humanas e alguém com o perfil das exatas. Eu há pouco falei de tabuada, decoreba de tabuada, e de matemática é o que eu sei e basta. O meu caminho foi estudar literatura latina, por exemplo. E então a pergunta é que currículo nós vamos querer para a maior abrangência? Como é que nós vamos falar de Jolivet e filosofia? Como abordar o pensamento de Sartre? É a mesma coisa que falar de trigonometria? Pois é, Brito. Como eu faço parte de um programa interdisciplinar, esses tensionamentos, para nós, eles são mais naturalizados, né? Eu, por exemplo, eu sou jornalista também, tenho mestrado em comunicação, doutorado em comunicação, mas no meu doutorado eu estabeleci interfaces com a neurociência, com a psicologia, com a medicina, né? Então eu fiz uma análise, né? Porque o meu tema era a retórica do medo, né? Uma análise neurolinguística da mídia. Então eu precisava buscar elementos também do biológico, do químico, como que o medo funciona no corpo, né? Então, assim, e o nosso programa de processos e manifestações culturais, ele já está muito focado nessa questão da interdisciplinaridade. Eu entendo que hoje, o mundo de hoje, ele não tem mais espaço para o cartesianismo, né? Para essa separação dura entre as ciências. A gente precisa saber o momento de acionar os dados, as informações e o conhecimento das ciências duras e o momento também de acionar os conhecimentos das ciências não exatas, né, das ciências humanas, das ciências sociais, e isso precisa conversar. Tem um autor chamado Gregory Bateson, né, e o Bateson, ele fala muito sobre esse funcionamento sistêmico da ciência. Acho que Edgar Morin também, na França, fala sobre isso, né, sobre termos um pensamento complexo, um pensamento que transcenda essa divisão, né, que transcenda essa forma de enxergar as ciências, né, as áreas das ciências como coisas separadas. Então, a minha expectativa, né, enquanto pesquisador de um programa que se propõe interdisciplinar, é formar professores com essa visão mais sistêmica mesmo, né, de que as coisas se conectam, de que as coisas precisam conversar mais do que nunca, né. Numa sociedade que pouco dialoga, né, que está polarizada, nós precisamos mais do que nunca de professores que consigam ter um pensamento sistêmico, né, enxergar de uma forma sistêmica os nossos problemas para conseguir estabelecer novos diálogos, né, sob risco da gente entrar em um estado social assim de conflito, de divisão, de polarização, enfim, isso tudo que nós estamos vivendo hoje, né. Não é puxar para o nosso assado, mas olha aí, sem dúvida que pensar tudo isso e tratar desta atividade interdisciplinar
esta interação é coisa de quem é das humanas. O povo das exatas vai se adequar ao figurino, mas o figurino vai ser desenhado pelos humanistas. Olha, eu acho que majoritariamente sim, mas durante o meu doutorado, né, que eu fiz lá na PUC, eu tive a chance de conhecer alguns colegas, né, e algumas colegas do INCER, que é o Instituto do Cérebro, e eram pessoas assim com muita preocupação, que normalmente são preocupação de pesquisadores de humanas, né, e eles eram da medicina, da odonto, né. Então eu acho assim que, via de regra, nós sofremos das mesmas angústias, né? E eu tenho um grande professor, né, chamado Jacques Weinberg, lá na PUC, que ele diz assim: todo pesquisador, ele está fazendo um acerto de contas com algum problema que ele encontrou na vida. Então eu me debruço sobre um grande problema, porque, cara, aquele problema me encheu o saco a vida inteira, eu preciso descobrir qual é o fenômeno por trás disso, né? E eu acho que no fundo, né, a gente tem as mesmas angústias, né? Puxa, que forças são essas que nos dividem, que nos separam, que faz com que, com todas as possibilidades de sermos uma sociedade melhor, a gente não consegue sair disso. Então eu acho que no fim das contas, talvez o pessoal de humanas tenha mais chão, talvez, assim, para olhar para essas questões mais filosóficas, né? Mas eu acho que, ao menos a intenção, essa pulsão de olhar para isso também existe, né? Em algumas pessoas de exatas, ao menos, eu consegui perceber isso, né? E isso me deixou bastante feliz. Não, eu não tenho dúvida de que terão toda a condição, toda a capacidade, desde que o programa a empuxar e, ao mesmo tempo, empurrar essas conquistas, tem essa visão multidisciplinar, é claro, mas com a necessária visão para conceitos e para propostas que é típica das humanas. É verdade. O que me provoca tudo isso é essa interrogação. Que currículos virão aí? Será que vamos ter um curso único ou vamos reduzir as possibilidades de cursos? Nós não vamos ter tantas carreiras, nós vamos ter carreiras que vão se integrar mais e vão então ampliar os seus conteúdos? Eu imagino, né? Existem alguns modelos europeus já e orientais nesse sentido, né? De programas que possibilitam que o aluno faça a sua construção, né? E faça a sua jornada universitária de acordo com aquilo que lhe parece mais caro no seu desenvolvimento enquanto profissional, né? É claro que ao final dessa graduação, que ela é mais ditada por proximidade de afetos e de percepção do que eu sou mais propenso, né, a aprender, a estudar, isso vai aproximar esse estudante mais de uma área ou de outra, né? Então, o que eu acredito que possa acontecer por exemplo, um comunicador com ênfase em comportamento humano, um comunicador com ênfase em processos empresariais, né? Um biólogo com ênfase, né? Então, as ênfases devem ter um diferencial, que é mais ou menos o que acontece na questão das pós-graduações, né? Dos cursos de especialização, né? Mas talvez isso seja um pouco antecipado. Mas eu acredito que isso é muito benéfico para a ciência como um todo, né? E para gerar profissionais menos duros, né? Mais empáticos, mais sistêmicos, né? Com um pensamento mais sistêmico, com um olhar mais sistêmico para a sociedade. Acho que isso pode ser bastante positivo, né? Seria o nosso grande ideal. Hoje, inclusive, nas universidades existe esse estímulo, né? Para que se realizem mais pesquisas interdisciplinares, justamente porque há um sentimento em muitos programas de pós-graduação de que a coisa está muito separada ainda, né? Ela está muito segmentada, ela está muito cartesiana, e esse movimento de integração, de criar interfaces entre os conhecimentos, esse movimento ele é desejado e ele é buscado pela compreensão de que precisamos de um olhar mais complexo e mais sistêmico para os nossos problemas. Então, eu vejo isso como um caminho que já está sendo buscado. Existe muita dificuldade ainda, né, em se buscar esse caminho, mas ele está sendo buscado. Eu acho que programas
como o nosso, assim, eles apresentam boas alternativas nesse sentido, né? O nosso programa lá tem professores de diversas áreas, né? Cada um ministrando disciplinas dentro das suas áreas específicas, mas permitindo que os alunos consigam beber de diferentes fontes para construir, né, materiais de pesquisa com visões mais sistêmicas e mais complexas. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Bom, e por fim, uma pergunta. Esta revolução, vamos chamar assim, esta nova ordem, ela vai começar na sociedade e virar para a universidade? Ou é o contrário? A universidade vai inspirar a sociedade? Eu acho que ela vai surgir desse dialogismo mesmo, viu, Brito? Acho que não vai ser só em um lado e nenhum outro. Eu acho que vai nascer do encontro dessas duas forças, né? A sociedade precisa das universidades enquanto espaços de geração de conhecimento, de geração de pensamento crítico, né? Ao mesmo tempo, a universidade precisa da sociedade, precisa conversar com a sociedade para entender os problemas da sociedade, para entender o que nos afeta, o que nos leva a um caminho destrutivo, um caminho disruptivo com os bons sentimentos, né, com as boas relações, jogar o seu olhar crítico sobre isso. Eu acho que é do encontro dessas duas instâncias é que vai surgir essa força complexa, sistêmica, revolucionária, né? Então, eu entendo que a universidade é um espaço que precisa ser preservado pela sociedade, né? Dentro da sua esfera de pensamento crítico, e a universidade precisa dialogar com a sociedade para não ficar numa bolha de pesquisa também alheia aos fatos cotidianos, né? A realidade dura nos traz tantos problemas, né, sociais hoje, principalmente falando em Brasil. Acho que é desse encontro mesmo. Bom, ou seja, como também falamos ao longo da nossa conversa, não se trata apenas de entregar conteúdo infinitamente, alguém tornar-se senhor deste conteúdo como titular de uma decoreba. Não. O estudante vai ter que ser provocado, não se exija que ele tenha isso espontaneamente, vai ter que ser provocado a interagir. Fundamentalmente é isso. Como diz bastante o professor Fernando, usando a palavra da empatia, é preciso este toque, esta relação. Se não é possível, se não é possível tocarmos-nos, que a expectativa nos conduza a investigar, a pesquisar e, a partir disso, construir. Tá certo assim, professor? É isso aí, Brito. É nisso que eu acredito, nessa interação. Muito bem. Professor Fernando Antunes, da nossa FEVALE, que está aí participando, então, deste podcast, mais um da série do projeto Ser Educação. O professor Fernando Antunes é do programa de pós-graduação em processos e manifestações culturais da nossa Universidade FEVALE. Sucesso, Fernando, tudo de bom e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Brito. Um abraço para você e a todos aí da rádio. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem. Grupo Sinos, Rádio ABC, todos os jornais da casa e o projeto Ser Educação. Você curta este e aguarde o próximo. Da nossa central de podcasts, Cláudio Brito. Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito. A produção é de Bruna Matana, com roteiro e edição de Marina Mendes. Você pode ouvir a gente em gruposinos.com.br/sereducação ou então no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox, Apple Podcasts ou qualquer que seja o seu tocador favorito de podcasts. Nos aplicativos tem a opção de assinar a gente gratuitamente, então já segue agora para saber sempre que tiver novo episódio. A gente se encontra na próxima aqui, no Ser Educação. Este podcast tem o patrocínio master de Instituto Ivoti, PUC-RS, Sicredi e Educação Adventista.
E o patrocínio de Colégio Espírito Santo, Colégio Marista Pio XII, IENH, Fundação Liberato, Uninter e Unopar. O apoio é da Facate, da Universidade Fevale e Unilassalle. A realização é do Grupo Sinos.